Amada igreja, vamos em pé abrir a palavra do Senhor no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21. Eu lerei do verso 1 ao verso 14. João 21, verso 1 ao verso 14. A igreja acompanha com atenção e interesse a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Que Deus abençoe e aplique aos nossos corações a sua palavra. Amém. A igreja pode sentar. Cristo já ressuscitou. Aleluia! Meus amados, hoje é um dia glorioso para todos nós, porque espiritualmente nós revisitamos aquele grande dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte, cumprindo as Escrituras e o mandamento que o seu Pai, o Deus Pai, tinha dado para ele. Ele afirma neste mesmo Evangelho, lá no capítulo 11, para os seus amigos Marta e Maria, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O ato de ressurreição é trazer alguém que está morto à vida. Ele passa a ser redivivo. Mas Cristo faz a obra de forma completa. Ele não vai só trazer todos à vida.
mas ele também vai dar uma nova vida. Por isso ele é a ressurreição e a vida. Uma vida completamente diferente de que nós vivemos antes da morte. Uma vida eterna, uma vida com qualidade, uma vida perto do Senhor. Mas é importante nós sabermos que esta vida tem início aqui. E ela vai ultrapassar a eternidade. Por isso que Cristo é a ressurreição e a vida. E esse texto magnífico de João vai nos ensinar por que Cristo, após ressurreto, após redivivo, após ter vencido a morte ao terceiro dia, ele continua conosco por 40 dias. Por que Cristo passou esse tempo conosco? Porque ele se manifesta, e essa manifestação, quando nós contamos na palavra de Deus, chegam a 10 manifestações como Cristo redivivo. Não temos mais dúvida da ressurreição de Cristo. Nós lemos o texto de Paulo aos Coríntios, que tinha essa dúvida. Não temos mais dúvida. Cristo já ressuscitou. Cristo está sentado ao lado direito do Deus Pai, onde um dia irá voltar de forma gloriosa, grandiosa, para levar, arrebatar a sua igreja. João vai dividir esse texto em 3 partes, extremamente importantes. Aqui, no primeiro momento, ele faz a constatação da ressurreição de Cristo. No segundo momento, ele vai nos apresentar uma atitude dos discípulos. E no terceiro momento, ele vai apresentar a atitude de Cristo em relação aos seus filhos, em relação aos discípulos que mais tarde seriam apóstolos, porque eles viram o Cristo ressurreto, e em relação à sua igreja, nós que estamos aqui hoje reunidos, glorificando a Deus pelo magnífico ato da ressurreição. Verso 1: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se, ou seja, a aparecer. A manifestação aqui é Jesus aparecendo. Já está redivivo. Agora ele aparece como redivivo aos discípulos junto ao mar de Tiberíades ou o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, aqueles cuja mãe pediu ao Senhor que os colocasse um do lado direito e um do lado esquerdo no reino, quando Cristo voltasse. E mais 2 discípulos que nós não sabemos qual é o nome. E não nos interessa, porque o texto bíblico não nos revelou. O importante é nós aprendermos a dinâmica da manifestação de Cristo após a sua ressurreição. E a dinâmica inclui um aspecto geográfico. Se os irmãos lerem com atenção os 10 textos, sempre há um local. É fora do túmulo, é dentro de uma casa, é na praia. Sempre há um local geográfico, um lugar geográfico onde Cristo se manifesta. Sempre há pessoas envolvidas. Nós lemos no texto de Paulo que ele apareceu aos discípulos e mais 500 pessoas. Sempre há relacionamento. É um Deus que está vivo. É um Deus que venceu a morte. É um Deus que é verdadeiramente homem. E como uma pessoa que está viva, necessita e quer relacionar-se com os outros seres humanos. Por isso que há pessoas envolvidas.
há manifestação verbal de Cristo. Sempre há manifestação verbal de Cristo. E há também milagres. Meus amados, é uma constatação para que nós aprendamos que Ele está redivivo. Não é outro Cristo. Não é um fantasma. É o mesmo Cristo que estava antes da morte se comunicando com os seres humanos. E nestas aparições, nessas manifestações, Ele continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, para que haja uma compreensão completa da nossa mente. Ele realmente ressuscitou. Ele continua sendo o mesmo Cristo. Não é outro Cristo, não é outro corpo. E aí Ele nos aponta para a nossa ressurreição. Ele nos mostra que nós vamos ressurgir aqueles que estiverem mortos quando Cristo voltar com os nossos corpos. Não temos que ter dúvida disso. Cristo nos ensina nas suas manifestações. É o mesmo Cristo, inclusive com os buracos feitos pelos cravos que chegavam a 17 centímetros. Portanto, se nós vamos receber de Cristo a ressurreição também, nós vamos nos conhecer e nós vamos falar uns com os outros, lá na Israel Celestial, como disse o hino que cantamos. Estaremos lá de joelhos, meus amados. Eu aguardo ansiosamente este dia. Aleluia! Porque temos a convicção e a certeza de que esse dia acontecerá. Todos nós, de joelhos entre os santos. Constatação da manifestação de um Cristo redivivo, ressurreto. E aí, meus amados, nós temos depois a manifestação daqueles que estão perto dele. Aqui é o mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Os discípulos estão na praia. Cristo também está na praia. 7 deles. E aquele Pedro, que ainda é o Pedro dos Evangelhos, que ainda não é o Pedro de Atos dos Apóstolos, nem das suas epístolas, toma uma decisão. Disse-lhes Simão Pedro, influenciando os outros, né? Vou pescar. Vou pescar. Uma atitude extemporânea, apesar de serem pescadores. Prestem atenção, meus amados. Eram pescadores. A melhor hora de pescar é à noite, segundo o meu avô, o meu pai, o meu irmão e os meus primos, que a igreja já sabe que eram e são pescadores. Meu irmão Juscelino disse que a melhor hora de pescar é à noite. E ele diz depois, é porque o peixe gosta de se alimentar à noite. Enquanto pescadores vão dormir, o meu irmão fica pescando. O que é que acontece? A pescaria dele vai ser maior sempre. Eram pescadores experientes, e foram pescar no momento adequado para pescar. Mas a decisão de Pedro é uma decisão extemporânea. Vou pescar. Eles estavam ainda ali envolvidos com os acontecimentos, parece que estavam ali impacientes, sem saber o que fazer. O mestre aparecia e desaparecia, e de repente Pedro toma essa decisão, e os outros 6 vão com ele. É a mesma coisa, meus amados, se eu dissesse aqui junto com o presbítero Roger, meus irmãos, vamos todos nos levantar agora, vamos pegar nossos carros e vamos evangelizar ali na pracinha. Uma decisão extemporânea.
sem planejamento, sem saber se está nos planos do Senhor, com todas as condições para dar certo, mas não deu certo, porque o Senhor não estava envolvido nesta decisão. E aqui nós aprendemos, Cristo redivivo continua conosco durante 40 dias, para apontar que estará conosco até a sua volta gloriosa, através do Consolador, porque nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo, para nos guardar, para nos proteger, para nos orientar e para botar o seu carimbo de deferido em nossos projetos. Vou pescar e veja o que acontece. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, era noite, nada apanharam. Meus amados, muito triste para esses pescadores, homens experientes, fazem tudo conforme as condições que eles aprenderam, passam a noite no mar, num barquinho, espremidos ali, e o seu produto, o fruto daquele trabalho não aparece. Passaram a noite, nada apanharam. Temos, meus amados, que ter cuidado com os nossos planos, com o nosso planejamento, com o que nós estamos querendo para as nossas vidas. Já preguei aqui em Jeremias, é o Senhor que sabe os pensamentos que tem sobre nós. É o Senhor. E muitas vezes nós ultrapassamos o Senhor. Muitas vezes nós colocamos os nossos planos, os nossos planejamentos, as nossas ambições, os nossos desejos à frente da vontade do Senhor, que é soberana. E nós vamos passar a noite, nós vamos passar dias, nós vamos passar meses, nós vamos passar anos jogando as nossas redes e nada vamos apanhar. Quem aparece? Mas, ao clarear da madrugada, quando o sol vai nascendo, aquele momento extraordinário do dia, que tudo se renova, inclusive as misericórdias do Senhor, quem aparece? Estava Jesus na praia. Na verdade, ele não aparece, ele já estava. Como ele está agora, trabalhando dia e noite por cada um de nós. Ele não aparece, meus amados, eu tenho que ler o texto com atenção. Ele estava no passado, ele estava ali, olhando, ele está nos olhando, ele está nos observando, ele está cuidando de nós, e aí ele intervém. De madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. 200 côvados dá uma distância de 96 metros, e dava para reconhecer, porque lá na frente o texto diz que João reconheceu o Senhor Jesus Cristo. Não era distância. Aqui mais um ensinamento. O Senhor às vezes está do nosso lado. O Senhor às vezes está nos carregando. E nós sofremos de uma amnésia espiritual. Amnésia espiritual. Esquecemos de Cristo. Sabe aquela pessoa que há 30 anos a gente não via? Aí ela aparece e diz assim,
um dia eu me relacionei com você, me conheci, nós conversamos, e você fica assim, mas quem é você? Quem é você? Não é verdade? E assim nós fazemos com Cristo. Nós perguntamos, quem é você? Eu sou Cristo, o Salvador do mundo. Aquele que quer te salvar, aquele que quer te ajudar. Não reconheceram, meus amados. Viveram tanto com o Senhor Jesus Cristo, 3 anos. Passaram por momentos grandiosos. A mesma coisa que acontece conosco. Tudo que Cristo fez por mim e por você, as suas atitudes são sempre grandiosas. Nós não podemos ficar medindo as atitudes de Cristo para conosco, não. Não existe trena. Não existe um aparelho que meça isso, porque ela já tem uma medida. É sempre extraordinário. Sempre. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem pedir a sua ajuda, esse Cristo nos ajuda. Perguntou-lhe Jesus. Ele já sabia, mas ele quer se relacionar conosco, né? Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E a resposta foi unânime. Percebam o texto bíblico. Responderam-lhe os 7 discípulos unissonamente, em uma só voz, diz: não. Não. O que devemos aprender com isso? Que precisamos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eles não tinham o que comer, porque o alimento deles, do pescador, e todo bom pescador não gosta de comer carne vermelha, ele gosta de comer peixe, e peixe de qualidade, ele não come qualquer peixe. O meu pai, por exemplo, só comia cangulo, porque era um peixe excepcional. Ele gostava tanto de cangulo, meus amados, que uma vez ele estava pescando um cangulo grande e foi tirar o anzol do cangulo com os dentes, e o cangulo agarrou na língua dele e ficou lá a marca, porque o cangulo parece, os dentes do cangulo parecem dentes de coelho, né? Não tinha nada para comer. E aqui é uma pergunta retórica de Cristo. Ele vai perguntar: amanhã tu tens o dinheiro para pagar aquela prestação? Amanhã tu tens o pão? Amanhã tu tens o transporte? Amanhã tu tens condições espirituais de sair da tua casa? Amanhã tu tens condições de enfrentar as necessidades deste mundo? Amanhã tu tem condição de se relacionar bem com aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo? E ficaremos aqui a noite toda fazendo as perguntas que Cristo está fazendo para nós todos os dias. E nós temos que responder o quê? Não, Senhor, porque eu preciso de Ti, Senhor. Cristo gosta de ouvir isso. E percebam, meus amados, a minha Bíblia aqui eu tenho que virar a página. Mas aí é o próximo versículo. Olha o que acontece automaticamente. Então lhes disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a resposta de Cristo para a nossa resposta. É automática, é imediata. Então lhes diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia! Há uma pergunta, há uma resposta da gente,
E Cristo não diz assim, vai para a tua casa, bota teu barco de volta, e daqui a um mês, quando chegar a estação dos peixes grandes, tu volta para o mar. Não. Hoje tu estás com a necessidade, meu irmão, minha irmã, amanhã Cristo vai resolver, se tu colocares diante dele. É isso que significa o Cristo redivivo passar 40 dias entre nós. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Lá no 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Vamos entender o texto. Primeiro, a decisão de Cristo diante da resposta que nós vamos dar a Ele. Segundo, a ordem que Ele dá para nós. Faça como eu estou mandando. Não é como está na sua mente, meu amado irmão e minha amada irmã. É como Cristo manda. E Ele é específico, né? Não é na frente, não é atrás, não é à esquerda, é à direita. Sabe o que é isso? Obediência. E eles fizeram. E quando eles fizeram, o que aconteceu? As redes se encheram. Obediência. Não há atitude mais nobre do ser humano, cristão ou não, diante de Cristo. Cristo se agrada da obediência. Cristo não se agrada do pecado, que é a desobediência. A obediência, meus amados, nos protege. Porque quando nós somos obedientes, nós não vamos para os lugares que são povoados por Satanás. A obediência nos leva para perto de Deus. A obediência starta em Deus as suas misericórdias, a sua bondade, a sua paz, o seu livramento e as suas dádivas e bênção. Eles obedeceram, percebam, é um conjunto de atitudes, meus amados, que não podem ser proteladas. Não, Senhor, amanhã eu te obedeço. Hoje é o meu dia. Como fez o povo, né? Trouxe aquela deusa lá, Neustã, né? A cobra, né? A serpente. Fizeram a serpente lá no deserto e trouxeram. Não, isso aqui, Deus, o Senhor não toca. Eu aceitei teu filho, já fiz minha parte, mas isso aqui pertence a mim. Então o Senhor não pode se meter nisso. Não existe. Ou é 100% Cristo ou não é. Ou acreditamos na ressurreição de Cristo, ou é vã a nossa fé. Fica sem consistência. Você pode fazer milhões de coisas certas. No dia que você erra, você fica inconsistente. Não foi isso que aconteceu com o ser humano? No dia que errou, nós ficamos inconsistentes, desequilibrados, não sabemos mais andar direito. Por isso que Cristo nos carrega nos seus braços de amor. E olha a qualidade da bênção, meus amados. Aí precisamos entender de mais de peixes, né? Olha a qualidade desta bênção. Primeiro, a quantidade. Não cabia naquele barco. O meu cálice transborda. É todo o tempo derramando. Todo o tempo derramando, não cabe. 150. É raro, num barquinho daquele tamanho, 7 homens pegar 150 grandes peixes.
Os peixes estavam no mar? Claro que estavam no mar. Qual foi a atitude de Cristo? Comandou os peixes, e só os melhores, para ficarem do lado direito do barco. E quem entende mar sabe que os peixes grandes são peixes nobres. Mariquita é um peixezinho horrível, cheio de escama. Tem umas espinhas, se você pisar em cima de uma espinha de uma mariquita, você passa dias e dias com o seu pé doendo. É um peixe que tem que se cozinhar com o maior cuidado, porque senão ele fica feio dentro da panela. Agora pega uma garopa, até a cabeça da garopa é gostosa. Peixes nobres, cavala, carapitanga, garopa, cioba. Peixes nobres, paga um pouquinho para baixo, né? Peixes nobres, quantidade e qualidade. Mas pastor, não, claro que não. Daqui nós temos que tirar o que Deus vai nos dar. Estamos precisando de alguma coisa? Deus vai nos dar em quantidade abundante e em qualidade. E viu Deus que tudo era muito bom. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de e tinha força, não era Simão Pedro? Cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Percebam que o texto vai nos ensinando a qualidade da bênção de Cristo. Ele vai engendrando tudo para que nada dê errado. Um barco pequeno, 7 homens dentro, arrastando uma rede e nada afunda e nada dá errado. É o texto bíblico que vai nos ensinando. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Meus amados, conheci um homem que terminou o seu curso universitário, tinha uma profissão. Passou 4 anos estudando, mais de 4 anos. E assim que saiu da universidade, conseguiu um emprego. Passou um tempo nesse emprego. E um dia, ele perdeu o emprego. E aí ele recebeu uma indenização. E de repente os seus olhos ficaram como os olhos de Pedro. Vou pescar. Vou fazer o que está dando na minha mente. Vou comprar uma van, vou colocar um transporte escolar. Vou colocar um carro para entregar frete. E ele pensou outras coisas. Mas aí o Senhor estava lá com ele. E usou sua irmã para dizer para ele o seguinte: Deus te deu uma profissão. Deus já te deu a bênção, porque agora tu estás jogando fora. Continua no caminho que o Senhor te deu. Obedece ao Senhor. Lança as tuas redes na tua profissão. Lança as tuas redes na tua profissão. Um ano depois, esse homem estava empregado novamente. Se especializou, apostou na ordem do Senhor, o Senhor o ajudou, e até hoje as suas redes estão cheias, meus amados.
Até hoje suas redes estão cheias. Não há mistério. E às vezes nós não nos fixamos no Senhor. Às vezes nós, com relação ao emprego, nós ficamos pulando de emprego em emprego. E nós não enxergamos o que é que o Senhor quer para nós. A nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida agora pertence ao Senhor. E é Ele quem determina os nossos caminhos. Caminhos largos. Caminhos que levam à eternidade. Caminhos perfeitos. Finalmente, meus amados, Cristo faz a obra completa. Percebam o que é que Cristo estava fazendo lá na praia. Cristo tinha preparado uma fogueira lá, um fogareiro. E estava preparando um banquete para aqueles pescadores. Percebam quais são os dois elementos que estão nesse banquete. O pão, extremamente importante, um alimento naquela época que era essencial nas mesas, e o peixe. O alimento que era agradável àqueles homens. Ele dá, meus amados, o que nos agrada. É perfeito esse Cristo, né? Ele podia ter ficado ali no milagre dos peixes, mas não. Ele constrói aquele fogareiro e ele coloca ali peixe e pão. E mais ainda, ele vai servir. Vejam o verso 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. De novo, no plural. Não ficou ninguém de fora. Ele foi dando a cada um. Joaci. Ele vai dar a você, vai dar ao Milton, vai dar ao Murilo, tem dado a Margarida, tem dado a mim, tem dado ao Gedson. Não é isso, Gedson? Tem dado a todos nós, meus amados, na mão. E às vezes nós ignoramos este Cristo. Às vezes nós não damos a atenção devida a este Cristo. Não devemos nos iludir. O pão que estará na nossa mesa amanhã no café, não veio por causa da nossa mente brilhante, nem do dinheiro que nós temos no banco. Veio do céu, veio da Israel celestial, veio do Cristo ressurreto. Veio Jesus, tomou o pão, já tinha dado 150 grandes peixes àqueles homens. Vai agora e faz tua peixada. Não, Ele continua cuidando de nós. Continua nos servindo. Meus amados, quando sentamos à mesa, precisamos ter esta imagem. Tem que abrir um telão na nossa frente e a gente vê o Senhor colocando ali o suco, o pão, o leite, o queijo. Todo aquele alimento vem do Senhor. Cristo ressurreto, meus amados, é um Cristo que continua conosco. É um Cristo que está nos preparando para Israel celestial. É um Cristo que sabe das nossas necessidades. É um Cristo que espera ansiosamente que nós relatemos para Ele as nossas necessidades. É um Cristo que quer agir poderosamente em nossas vidas. É um Cristo que quer nos servir do bom e do melhor.
daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos. É um Cristo que está conosco até a consumação dos séculos. Meus amados, todos nós temos uma rede. E certamente você tem jogado suas redes. E você quer o apoio de Cristo essa noite, para que Cristo determine aonde você deve jogar a sua rede. Vamos fazer essa analogia. Nós estamos no barco, todos nós estamos no barco. Estamos numa pescaria que não estamos pegando nada. Alguma coisa não está de conformidade com os caminhos de Deus na sua vida. Alguma coisa está desequilibrada na sua vida. Cristo está lhe chamando agora. E vem aqui à frente. Vem aqui à frente, traga suas redes, para que Cristo possa orientar você onde você deve jogá-las. Nós estamos entre o povo de Deus, meus amados. Não há constrangimento entre o povo de Deus. Você está como Pedro. Você está como aqueles 7 discípulos. Passou a noite toda pescando e nada pegou. Cristo quer agora lhe mostrar o lado do barco que você deve lançar suas redes. E você está aqui dizendo para ele: Senhor, eu estou com uma necessidade, Senhor, grande. Meus amados, preparem as forças dos braços para poder arrastar essas redes, porque elas vão voltar cheias, meus amados, cheias. Cristo quer o melhor para vocês. Continue, Cristo está esperando, Ele passou a noite toda esperando que aqueles discípulos tomassem uma decisão de dizer para Ele que não estavam pescando nada. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Hoje é o dia em que Cristo venceu a morte. E se Cristo venceu a morte, o grande paradigma de destruição da raça humana, tudo que está abaixo da morte, Cristo também vai vencer. Ó Cristo ressurreto, ó Cristo redivivo, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Pai da eternidade, o único que pode vencer a morte, o único que pode trazer a vida àqueles que morreram espiritualmente ou àqueles que morreram fisicamente, Senhor. Mas além, ó Pai, de trazer a vida, o Senhor também nos dá vida e vida em abundância, Senhor, e nos ensina que como Cristo ressurreto, redivivo, o Senhor continua cuidando de nós nos mínimos detalhes, Senhor. E o Teu povo está aqui agora diante de Ti, ó Deus, com alegria, porque sabe que o Senhor venceu a morte, mas também aprendemos esta noite, Senhor, que precisamos jogar nossas redes, ó Pai. Precisamos, ó Pai, dizer para Ti que não sabemos onde jogar nossas redes. Precisamos declarar para Ti que estamos enfrentando dificuldades em nossas vidas, enfermidades, doenças, dificuldades financeiras, de relacionamento, de perdão, ó Pai, de compromisso contigo, Senhor. E queremos resolver, ó Pai,
mas com a tua ajuda, porque tu és um Deus grandioso, e esse povo espera, ó Pai, que o Senhor cumpra a promessa, Senhor, conforme a tua augusta vontade, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a jogar nossas redes. Nós não sabemos se é à frente, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, se é atrás do barco, ó Pai. Isso é uma incógnita, ó Deus, nas nossas mentes. Por isso nós te rogamos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a jogar nossas redes, e que essas redes, ó Pai, voltem, ó Deus, cheias de grandes maravilhas para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a vida eterna virá. Nós sabemos que na vida eterna as nossas redes serão sempre cheias, ó Pai, mas ainda estamos neste mundo dos viventes e precisamos da tua maravilhosa ajuda, Senhor. Senhor, honra esse povo, ó Pai, porque eles tomaram a decisão esta noite. Eles estão declarando para ti que não sabem, ó Deus, onde jogar as redes. Que só tu, ó Pai, sabe o momento certo e o lado certo de jogar a rede. Pai amado, nós te declaramos, Senhor, que tu és um Deus grandioso, um Deus redivivo, um Deus que nos ajuda a viver, um Deus que morreu a nossa morte para que tivéssemos a tua vida. Em nome de Cristo, ó Pai, é que nós te oramos. Amém, Senhor. Vamos em paz, sabendo que agora nós sabemos onde jogar as nossas redes. Vamos em paz.